Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo trago a solução de um sudoku classificado como difícil. Sugiro que você assista todo o vídeo, porque neste vídeo vou apresentar algumas técnicas avançadas que lhe ajudarão a resolver alguns sudokus de difícil solução. Então acompanha comigo o passo a passo da solução deste sudoku. Vamos começar aqui pela terceira coluna. Veja que aqui na terceira coluna tem 4 casas vazias. Na terceira coluna está faltando o número 1, o número 5, o número 7 e o número 8. Mas observe que esta casa destacada aqui no bloco 7 não pode conter o número 1, porque já tem o 1 no bloco 7. Não pode conter nem o 7 e nem o 8, porque já tem o 7 e o 8 na mesma linha. Então, esta casa destacada no bloco 7 só pode ser o 5. Então, com certeza, colocamos aqui o número 5. Agora vamos para o segundo bloco, aqui no bloco 2. Veja que a única possibilidade para o 9 aqui no bloco 2 é esta casa em destaque. Então, aqui colocamos o número 9. Agora, a última coluna. Observe que na última coluna está faltando o número 5. Veja, esta casa em destaque aqui no bloco 3 não pode o 5, porque já tem o 5 aqui no bloco 3. Esta casa em destaque aqui no bloco 6 também não pode o 5, porque já tem o 5 aqui no bloco 6. Da mesma forma, esta casa em destaque também não pode o 5, porque já tem o 5 no bloco 6 ou aqui na mesma linha. Então veja, esta casa em destaque aqui no bloco 9 também não pode o 5, porque já tem o 5 na mesma linha aqui no bloco 7. Veja que desta forma, na última coluna resta apenas uma possibilidade para o número 5, que é esta casa em destaque. Então colocamos o 5 na casa em destaque aqui no bloco 9. 5. Continuando aqui na última coluna, observe que na última coluna tem 4 casas vazias. E está faltando, veja que falta o número 1, 4, 6 e 9. Observe que aqui no bloco, esta casa em destaque, aqui no bloco 3, não pode o 4, nem o 6, nem o 9. Consegue compreender? Ok, última coluna. 4 casas vazias, faltando o número 1, 4, 6 e 9. A casa em destaque no bloco 3 não pode o 4, já tem o 4 aqui no bloco 3. Não pode o 6, já tem o 6 aqui no bloco 3. Não pode o 9, porque já tem o 9 aqui no bloco 1. Então, esta casa em destaque no bloco 3 só pode ser o número 1. Colocamos aqui, então, o 1. Agora, restando 3 casas vazias. Esta casa em destaque aqui no bloco 6 não pode o número 4 e nem o número 9, porque já tem o 4 e o 9 na mesma linha. Veja o 9 aqui no bloco 5 e o 4 aqui no bloco 4. Veja então que esta casa em destaque no bloco 6 tem que ser o número 6. Vamos colocar aqui o 6. Agora, na última coluna, falta apenas o 4 e o 9. Vamos voltar aqui ao bloco 3. Observe que aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, uma vez que nestas duas casas em destaque não pode o 3, porque já tem o 3 na mesma linha aqui no bloco 1. Então, vamos colocar o 3 na casa em destaque, no bloco 3. No bloco 3 agora fica faltando apenas 2 números. Estes números são o 2 e o 9. Observe, se aqui no bloco 3 o 2 vai estar na linha central, no bloco 1 o 2 não poderá estar aqui na linha central. Como no bloco 1, veja, se aqui no bloco 3 o 2 vai estar aqui na linha central, no bloco 1 o 2 não pode estar na linha central.
Como aqui no bloco 1 o 2 também não pode estar aqui na linha inferior, porque já tem o 2 na mesma linha aqui no bloco 2, e o 2 também não pode estar aqui na coluna da esquerda, porque já tem o 2 na mesma coluna aqui no bloco 7. Observe então que no bloco 1 a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Colocamos aqui o número 2. Ainda aqui no bloco 1, observe que a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 6. Observe que no bloco 4 o 3 vai estar aqui na coluna da esquerda. Não pode estar nesta casa porque já tem o 3, né, aqui na mesma linha. Então o 3 no bloco 4 vai estar nesta casa ou nesta. Desta forma, no bloco 7, o 3 e o 6 não podem estar aqui na coluna da esquerda, nem aqui na coluna da direita. Veja então que 3 e 6 formam um par e ocuparão essas duas casas em destaque aqui no bloco 7. Não sabemos a ordem, mas sabemos que eles estarão nessas duas casas em destaque aqui no bloco 7. Sendo assim, veja que a única possibilidade para o 9, uma vez que o 9 não pode estar aqui na coluna central, nem na linha superior, nem mesmo aqui na coluna da direita, veja que resta apenas uma casa aqui no bloco 7 para conter o número 9. Consegue compreender? Esta casa aqui em destaque não pode 9, porque já tem o 9 na mesma coluna aqui no bloco 1. Estas duas casas em destaque também não pode 9, porque já tem o 9 na mesma linha aqui no bloco 8. Esta casa em destaque não pode o 9, porque esta casa em destaque será ocupada pelo 3 ou pelo 6. Logo, podemos colocar o 9 nesta casa em destaque. Veja só. Se aqui no bloco 7, essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 3 e pelo 6, restam mais duas casas vazias que serão ocupadas pelo 7 e pelo 8. Aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 9 é a casa agora em destaque. Colocando aqui o 9, veja que no bloco 9, a única possibilidade para o 9 passa a ser a casa em destaque. Colocamos aqui o 9. No bloco 3, o 9 deve ocupar a casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Para completarmos o bloco 3, falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 6, o 2 deve ocupar esta casa em destaque. Ainda no bloco 6, veja que a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Desta forma, para completarmos a última coluna, falta apenas o número 4. Colocamos o 4 na casa em destaque, aqui no bloco 9. Voltando ao bloco 6, onde falta o número 1 e o número 8. A casa em destaque não pode o 8, então é o 1. Para completarmos o bloco 6, colocamos o 8 na casa em destaque. No bloco 9, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. E a única possibilidade para o 3 no bloco 9 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Veja então que no bloco 9 fica faltando apenas o número 6 e o número 7. Aqui na segunda coluna, tem 4 casas vazias, além do 3 e do 6, que ocuparão essas duas casas em destaque aqui no bloco 7. A segunda coluna, nela falta ainda o número 7 e 7 e 5. Consegue compreender? Segunda coluna. Na segunda coluna, além do 3 e do 6, que estarão nessas duas casas em destaque no bloco 7, nela ainda falta o número 7 e o número 5. Esta casa em destaque aqui no bloco 1 não pode o 7,
e já tem o 7 na mesma linha aqui no bloco 3. Então a casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 5. Esta casa vazia acima do 5 tem que ser o 7. Colocamos aqui o número 7. Bem, agora vamos preencher as casas vazias com as possibilidades. Sabemos que nesta casa em destaque, as duas possibilidades para ela é o 3 e o 6. O mesmo acontece para esta casa, 3 e 6. Esta casa no bloco 7, as possibilidades para ela 7 e 8. O mesmo para esta casa, 7 e 8. Aqui no bloco 1, as possibilidades para esta casa são o número 1 e o número 4. Para esta casa, a possibilidade é o 1, 4 e o 8. Para esta casa, 1 e 8. Esta casa, 1 e o 8. Veja aqui no bloco 2 que o 8 vai estar aqui na linha superior. Veja, na primeira linha falta o número 8 e ele deve ocupar uma dessas três casas em destaque no bloco 2, assim como o 8. O 7, falta o 7 que estará em uma dessas duas casas aqui em destaque aqui no bloco 2, 7 e o número 3. Então, esta casa em destaque aqui no bloco 2, as possibilidades para ela é o 1 e o 4. Esta casa em destaque no bloco 2 seria 1, 4 e 5. E o mesmo para esta casa, 1, 4 e 5. Esta casa aqui não pode o 7, então as possibilidades seriam o 3 e o 8. Esta casa, o 3, 7 e 8. Já esta casa, o 3, 7 e 8 também. No bloco 9, esta casa poderá ser ocupada pelo 6 e pelo 7. 6 e 7. O mesmo para esta casa em destaque no bloco 9. 6 e 7. No bloco 4, a casa em destaque poderá ser ocupada pelo 1 e pelo 7. Continuando aqui no bloco 4, esta casa em destaque poderia ser ocupada pelo 1. 3 e 5. 1, 3, 5. 7. Esta casa em destaque no bloco 4 poderia ser ocupada pelo 5, pelo 7, 5 e 7. Já esta casa pode ser ocupada pelo 1, pelo 3. No bloco 5, esta casa pode ser ocupada pelo número 1, 3, 5, 1, 3 e 5. Esta casa não pode ser ocupada pelo 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Poderia ser ocupada pelo 5, pelo 8, 5 e 8. Esta casa em destaque poderá ser ocupada pelo 1, 2, 3, 4,
2, 3 e 4. Já esta casa em destaque poderia ser ocupada pelo 1, 3, 4. Veja só, esta casa em destaque não pode ser ocupada pelo número 1, uma vez que no bloco 2 o 1 vai estar na coluna central ou na coluna da direita. E o mesmo acontece aqui no bloco 8. Veja que no bloco 8 o 1 vai estar em uma dessas duas casas em destaque, da coluna central ou da coluna da direita. Desta forma, observe que aqui no bloco 5 o 1 não pode estar nesta casa em destaque, uma vez que no bloco 2 o 1 vai estar na coluna central ou na coluna da direita, o mesmo acontecendo aqui no bloco 8. Vou destacar nesta casa veja só, no bloco 8 o 1 vai estar em uma das duas casas verdes e no bloco 2 também o 1 vai estar nas casas verdes ou na casa rosa. Veja só, se no bloco 8 o 1 estiver na casa verde escura, no bloco 2 ele não pode estar na verde clara. Mas se ele estiver mas vamos supor que ele não está na verde escura do bloco 8, mas está na verde clara do bloco 8. Então, ele não vai poder estar na verde escura nem na rosa do bloco 2. Ele vai estar na verde clara do bloco 2. Então, veja só que já sabemos que no bloco 2 o 1 vai estar na coluna central ou na coluna da direita. E que se ele estiver na coluna central do bloco 2, ele vai estar na direita do bloco 8. Se ele estiver na central do bloco 8, ele estará na direita do bloco 2. Desta forma, no bloco 5, o 1 não pode estar na coluna central nem na coluna da direita. Então, para esta casa em destaque, entre as possibilidades não pode estar o número 1. Então vamos colocar 3, 3 e 4. Uma vez que também não pode o 2, então seria 3 ou 4. Muito bem. Depois desta explicação, vamos desmarcar estas casas e continuar acrescentando as possibilidades para as casas vazias. Esta casa em destaque no bloco 5, as possibilidades seriam o 1, o 2. Não, já sabemos que não pode o 1, então vamos apagar, não pode o 1. Seria o 2, o 3, ou 4. Esta casa em destaque no bloco 5, as possibilidades para ela seria o 5, o 6, o 7 e o 8. Para esta casa em destaque também seria o 5, 6, 7 e 8. Já para esta casa em destaque no bloco 5, as possibilidades seriam o 1. Não, já sabemos que o 1 não pode, então seria o 3, o 5, o 7, 3, 5 e 7. Agora no bloco 8, as possibilidades para esta casa em destaque
seria o 3, o 5 e o 8. Esta casa em destaque no bloco 8, as possibilidades são 3, 5, 8 e o 6, não é isso? 3, 5, 8 e 6, vamos refazer. 3, 5, 6 e 8. Esta casa seria o 1, o 3 ou 6. O mesmo para esta casa, 1, 3 ou 6. As possibilidades para esta casa seria o 2, o 4, e o 8. 2, 4 e 8. Para esta casa, as possibilidades seriam 2, 4, 6 e 8. Para esta casa, 2, 4, 6 e 8. Agora que a grade está preenchida com todas as possibilidades, vamos procurar por padrões. Quero que você preste bem atenção aqui na quarta coluna. Veja que aqui na quarta coluna tem esses pares 3, 8. Vou marcá-los 3, 8, 5, 8, 5, 8. E veja também esta casa aqui no bloco 8, 3, 5 e 8. Observe que para essas três casas as possibilidades são o 3, 5 e o 8. Desta forma, esses três números formam um trio excludente, ou seja, necessariamente são os três números que ocuparão essas três casas. Desta forma, as outras casas desta coluna contendo estes números, delas poderá ser eliminada as possibilidades. Vou explicar melhor. Veja, 3, 5 e 8 formam um trio excludente, ou seja, significa que eles vão estar necessariamente nas casas verdes. Se eles estão nas casas verdes, eles poderão ser eliminados das demais casas da quarta coluna. Ou seja, veja que esta casa destacada em amarelo, veja que nela contém o número 3 e o número 5. Desta forma, podemos eliminar o 3 e o 5 como possibilidade da casa amarela, uma vez que sabemos que 3 e 5 estarão nas casas verdes. O mesmo aqui no bloco 8, na casa amarela, poderá ser eliminado o número 8, porque o 8 vai estar em uma das casas verdes. Daí, chegamos à conclusão que a casa amarela no bloco 8 será ocupada pelo 2 ou pelo 4, uma vez que o 8 não pode. Esta casa amarela no bloco 5 será ocupada pelo 1, uma vez que o 3 e o 5 não pode. E se colocarmos o 1 aqui na casa amarela no bloco 5, fica fácil de completar o resto do jogo. Mas quero aproveitar para te mostrar uma outra técnica. Para isto, vou desmarcar estas casas que estão em destaque. Desmarcando essas casas, eu quero que você preste atenção nas casas que agora estão em destaque. Esta destacada em verde escuro aqui
no bloco 4, esta destacada em verde claro no bloco 1 e esta destacada em verde claro aqui no bloco 5. Esta técnica que estou a demonstrar é conhecida como XY Wing, ou em português seria algo do tipo XY, asa XY, né? Mas veja só, o mais importante é entender a lógica. A lógica dessa técnica é o seguinte: esta casa destacada em verde escuro funciona como o pivô, as verdes claras funcionam como as pinças. Mas para que essa técnica seja possível de ser aplicada, tem que ser o seguinte: olha, se aqui é o pivô, se a casa verde escura é o pivô, composta por 1 e 3, as pinças deverão ser ocupadas. Veja, aqui ó, a verde clara no bloco 5, veja que está ocupada pelo 3 e pelo 4, ou seja, um dos números do pivô vai aparecer, ou seja, cada um dos números do pivô ia aparecer nas pinças juntamente com um número que aparecerá nas duas pinças simultaneamente. Nesse caso, veja que o número que aparece simultaneamente nas pinças é o número 4. E estas casas, elas deverão ter apenas duas possibilidades para elas. Se isso acontece, veja esta casa rosa aqui no bloco 2. Veja que as casas verdes claras, ambas veem a casa rosa no bloco 2. Se isso acontece, veja que o número 4 da casa rosa no bloco 2 pode ser eliminado. Ou seja, na casa rosa, as únicas possibilidades para a casa rosa no bloco 2 é o 1 e o 5, que não pode o 4. Por que não pode o 4? Vamos à lógica. Veja só, considere a casa verde escura. Se na casa verde escura for o número 1, veja que a casa verde clara no bloco 1 não pode ser o 1, então será o 4. Se a casa verde clara no bloco 1 é o 4, ela elimina o 4 da casa rosa no bloco 2. Mas vamos voltar à casa verde escura. Primeiro pensamos na possibilidade dela ser o número 1. Se ela for o número 1, a verde clara no bloco 1 não pode mais ser o 1, tem que ser o 4. E se a verde clara no bloco 1 é o 4, na casa rosa no bloco 2 não pode conter o 4. Voltando à casa verde escura, se ela não for o 1, ela tem que ser o 3. Se ela for o 3, veja que ela elimina o 3 do bloco 5, ou seja, a casa verde clara no bloco 5 tem que ser o 4. Desta forma, este 4 da casa verde clara no bloco 5 elimina o 4 da casa rosa. Então, as únicas possibilidades para a casa rosa no bloco 2 é o 4 e o 5. Ou melhor, é o 1 e o 5, pois não pode ser o 4. Desta forma, veja que no bloco 2 o 4 vai estar na coluna da direita. Então, aqui no bloco 5, esta casa amarela não pode conter o 4, uma vez que o 4 vai estar na mesma coluna aqui no bloco 2. Então, as possibilidades para a casa destacada em amarelo no bloco 5 seriam apenas o 2 e o 3. E desta forma a gente poderia procurar para outros padrões semelhantes a este. Mas vamos desmarcar estas casas. Espero que você tenha entendido a técnica. Então veja só. Então já sabemos que esta casa em destaque no bloco 5, a única possibilidade para ela é o número 1, então colocamos aqui o número 1. Desta forma, a casa em destaque no bloco 4 não pode mais ser o 1, tem que ser o 7. No bloco 8, a casa em destaque não pode mais ser o 7, tem que ser o 8. E a única possibilidade para o 7 no bloco 7 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 7.
Veja então que no bloco 9 a casa em destaque tem que ser o 6. Para completarmos o bloco 9, a casa em destaque tem que ser o 7. No bloco 7, a casa em destaque não pode mais ser o 6, é o 3. Para completarmos o bloco 7, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja então que no bloco 4, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. No bloco 1, a casa em destaque não pode mais ser o 1, é o 4. E o 1 no bloco 1 deve ocupar a casa em destaque, colocamos aqui o 1, restando apenas esta possibilidade para o 8, colocamos aqui o 8. No bloco 4, a casa em destaque tem que ser o 3. Para completarmos o bloco 4, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 5, a casa em destaque tem que ser o 5. No bloco 2, a única possibilidade para o 5 passa a ser esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. Logo, esta casa em destaque no bloco 2 tem que ser o número 1, colocamos aqui o 1. No bloco 8, o 1 deve ocupar esta casa em destaque, logo esta casa vazia ao lado do 1 tem que ser o 3, colocamos aqui o 3. Voltando ao bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 4, colocamos aqui o 4. Esta casa em destaque no bloco 5 não pode mais ser o 5, então é o 8. Desta forma, no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. E para completarmos a sétima linha, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Esta casa em destaque aqui no bloco 2 tem que ser o número 3, uma vez que não pode mais ser o 8. Colocamos aqui o 3. Sendo assim, no bloco 5, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. No bloco 2, o 8 deve ocupar esta casa em destaque. Para completarmos o bloco 2, falta o 7, colocamos o 7 nesta casa em destaque. No bloco 5, o 7 deve ocupar a casa em destaque. Para completarmos aqui a quinta linha, falta apenas o número 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Desta forma, esta casa em destaque aqui no bloco 5 tem que ser o 4, colocamos aqui o 4. No bloco 5 falta apenas o número 2, colocamos o 2 na casa em destaque. No bloco 8, a casa em destaque tem que ser o número 4, colocamos aqui o 4. No bloco 8 falta ainda o número 6 e o número 2, a casa em destaque tem que ser o número 6. Para completarmos o bloco 8, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. A solução está aí. Deixe nos comentários o que você achou desse jogo. Um abraço e até o próximo.